Bendito para sempre é o nome de Jesus. Bendito para sempre é o nome de Jesus. Bendito para sempre é o nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito é Jesus. Quando enfrento lutas em meu caminho, sei que não estou sozinho. Meu Jesus comigo está. Mesmo quando as lutas são pesadas e mais longa é a caminhada, mas Jesus comigo está. Me falte tudo, assim mesmo não me iludo. Sinto a minha fé maior. Eu sei que Jesus Cristo está comigo, pois Ele é o meu amigo e jamais me deixa só. Quando enfrentei lutas em minha vida, meu Jesus me deu. Ele não me deixou só. Seus braços tirou todos os laços. Ele não me deixou só. Ainda que me falte tudo, assim mesmo não me iludo. Sinto minha fé maior. Eu sei que Jesus Cristo está comigo, pois Ele é meu amigo e jamais me deixa só. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Neste momento já vamos levantar a voz orando. Vamos levantar a voz em oração, clamando ao Deus que tudo pode.
faz e tudo executa. Aquele que frustra os planos dos adversários e das nações sobre a terra, estabelece seu plano e sua vontade onde quer, como quer, do jeito que quer. Eu quero, considerando a temática que nós temos abordado, com base em João capítulo 10, verso 10, que é reencontrando a alegria de viver, olhar com você o texto no livro dos Atos dos Apóstolos, os atos do Espírito Santo de Deus por meio dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, eu quero olhar com você no capítulo de número 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas. As pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo, chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Porque
estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltar, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Esse texto é um texto precioso, eu não quero tomar tanto tempo, porque eu quero nesse momento levantar a voz em oração com vocês, para a gente orar pelos pedidos de oração. Estamos gratos a Deus, estamos vindo de uma quarta-feira à noite abençoada, edificante, recebendo a doce e preciosa palavra de Deus. Deus usou mais uma vez de uma forma gloriosa e poderosa a vida da missionária Lucivânia para ministrar os nossos corações e fomos muito edificados. Eu não quero tomar tanto tempo aqui agora, porque esse capítulo de número 3 é um capítulo após o Pentecostes, que está registrado em Atos 2, em que os discípulos ou os apóstolos de Jesus experimentaram aquela manifestação e ação maravilhosa do Espírito Santo sobre eles. E como resultado do poder pentecostal, do poder do Espírito Santo que se manifestou no dia de Pentecostes, eles viram Pedro pregar e alcançar ali em Atos 2 3.000 vidas para Jesus. E a partir dali essas vidas foram agregadas, foram acolhidas, foram abraçadas. E a movimentação deles não para porque o poder que se manifestou em um período que a igreja estava ligada em um só pensamento, em unidade. Esse poder se manifestou, em segundo lugar, quando a igreja estava em oração. Tudo isso está em Atos 1 e Atos 2, mas principalmente em Atos 2. E tudo isso se manifestou quando a igreja estava perseverando na busca daquilo que Jesus disse que eles deveriam buscar e na espera daquele que Jesus disse que eles deveriam esperar. Porque o próprio Senhor Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos 1:8 também diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Jesus ascendeu aos céus e eles foram. E como resultado da permanência, o poder do Espírito Santo operou e se manifestou sobre eles. Só que quando esse poder se manifesta, ele não é um poder que vai ficar marcado na vida dos discípulos apenas em Atos 2. Mas ele vai ser um poder que se moverá e se manifestará a partir de toda a ação da igreja até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos.
embora dois nomes se destaquem, em Atos dos Apóstolos nós temos mais do que dois nomes sendo usados pelo Senhor. É claro que quando eu falo desses dois nomes, são duas pessoas específicas que ganharam campo e que o livro de Atos dos Apóstolos parece marcar um tempo para falar dos atos de um, cheio do Espírito Santo, e depois falar dos atos do outro, cheio do Espírito Santo. E é claro que quando eu falo isso, você sabe que eu estou me referindo ao apóstolo Pedro e ao apóstolo Paulo, que no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos mostram-se como gente que vai ganhando território, ganhando campo, por causa de tudo aquilo que vão fazendo. Então, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, até o capítulo de número 10, você percebe muito daquilo que vai acontecendo, estando ligado à pessoa e à figura de Pedro. É claro que ele aparece aí até o capítulo 15 de Atos. E depois vai surgindo Paulo. Inclusive há um encontro entre Pedro e Paulo, onde há um problema ali que acaba tendo que ser resolvido pela graça de Deus entre eles. Haja visto Paulo em uma dos encontros que teve com Pedro, da visitação a Pedro, ele ter questionado a atitude de Pedro junto dos gentios, porque Pedro assentou-se, comeu, se alegrou, celebrou, exaltou o Senhor, isto porque o próprio Jesus havia dado uma revelação tão forte, tão poderosa, do poder que ele tinha e do que ele ainda queria fazer no alcance de vidas e de pessoas em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E houve ali um pequeno desencontro entre Pedro e Paulo, porque Paulo viu que Pedro deu uma aparente mudada quando recebeu a visita dos pastores, digamos assim, do grupo de pastores de Jerusalém, que foram até lá, e uma vez que foram até onde estava Pedro teve um outro tipo de atitude. Paulo disse a Pedro, você não precisa modificar, alterar, porque chegou aí o grupo dos pastores de Jerusalém. Você estava com a gente aqui se alegrando, comendo, festejando. E Paulo diz em uma das epístolas que ele resistiu a Pedro na cara. E houve esse pequeno desencontro, esse conflito ali, e esse conflito ele acabou resultando ainda mais na expansão do trabalho da igreja, ao ponto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, dizer que aqueles que haviam transtornado o mundo chegaram até eles, porque a igreja estava em expansão. É claro que, sob a liderança dos pastores de Jerusalém, a igreja ficou muito detida a Jerusalém, mas ela acaba ganhando campo quando Paulo surge com aquele chamado de Jesus para anunciar o Evangelho, e ele entende que precisa romper os limites de Jerusalém e ir até onde o Senhor Jesus disse que tinha que ir. Só que quando esses dois nomes se destacam, não são os únicos, porque você tem Estevão, que vai se destacar e que também se coloca como alvo dos olhos do apóstolo Paulo, por causa da sua profundidade bíblica e do conhecimento que tinha, e da forma
tão ousada, intensa e profunda que anunciava Jesus. Se você lê Atos dos Apóstolos capítulo 7, você vai ver isso lá. E poderíamos destacar aqui alguns outros, como os instrumentos que o Senhor usou e foram a Antioquia. Poderíamos falar de Barnabé, de outros nomes. Mas, na verdade, o nome de Pedro ele é um desses primeiros nomes que começa a ter voz e a agir com a autoridade e o poder que o Espírito Santo lhe concedia. E ele vive essa experiência. E eu gosto disso, de ser aquele que em Atos 2 fala e ganha 3.000 almas para Jesus. Ser aquele que depois, em outro momento, vai falar e vai alcançar 5.000 vidas para Jesus. Ser aquele que vai se tornar conhecido e vai anunciar com autoridade as mudanças necessárias para que o trabalho da igreja em si ele possa acontecer e continuar acontecendo, como acontece, como é citado ou descrito por Lucas em Atos dos Apóstolos capítulo 6. Porém, esse Pedro usado e ousado, que está alcançando multidões, que está atuando e falando sobre o alinhamento e a organização institucional da igreja, considerando a tarefa que ele tinha com os apóstolos e considerando a tarefa que outros obreiros viriam a ter em Atos 6. É o Pedro que em Atos 3 está com um indivíduo. Ele vai falar, é claro, para um grupo grande de pessoas que vão sair de dentro do templo e vão vir ao encontro dele. E que vão ficar com os olhos fixos e fitos em Pedro e em João. E ele vai pregar ali, claro, também a um grupo grande de pessoas. Mas antes que isso venha a explodir, antes que isso venha a acontecer, Pedro toma um posicionamento maravilhoso. É o de mostrar que o poder e a autoridade do Espírito Santo o leva a atentar não somente para as multidões, mas para a necessidade dos indivíduos que estão ao seu redor. E eu gosto de perceber isso porque é um indivíduo. E quem é esse indivíduo? Já é um homem que vive, em segundo lugar, um ciclo de repetição, porque era conduzido e colocado ali para que fizesse o quê? Pedisse ajuda às pessoas que ali passaram. Terceiro, além de ser um homem que vive esse ciclo de repetição, porque vai àquele lugar, depois sai daquele lugar, volta, no outro dia retorna àquele lugar. E eu sei que ele está, quem sabe, vivendo isso de forma constante ou a cada semana. E é um ciclo realmente de repetição. Mas em terceiro, ele é alguém que lida com a sua situação e vive a sua situação e lida com essa situação com toda a simplicidade. E eu diria até mesmo, aparentemente, aceitando
aquele momento, aquela fase, aquele tempo, aquele dia a dia. E lida com aquilo como se aquela fosse a única proposta de vida que a vida lhe deu e que Deus tenha lhe dado. De modo que ele abraça aquela realidade e quem sabe diz, bom, se a minha vida é assim que eu vou viver e vou lidar com ela da melhor forma possível. Se é para pedir, vou pedir, se é para estar deitado, eu vou continuar deitado. Se é para estar dependendo da bondade dos que me trazem aqui, para ver se eu consigo arrecadar alguma coisa que possa me ajudar naquilo que eu estou fazendo, eu vou lidar com isso com toda a simplicidade do meu coração. E é isso que ele vive. Ele vive isso durante um dia, 2 e durante 3, 4, 5 dias, durante muito tempo. E quando ele vive essa situação, ele se adapta a ela e lida com ela sem muitas reclamações, sem muitos questionamentos. E para ele este dia aqui é mais um dia em que tem gente entrando no pátio para seguir para o templo. Era a hora da oração e ele entende que tem gente passando por ali e quem está passando por ali é tão alvo dele como outros que já passaram. E ele, quem sabe, grita ou fala e diz para aqueles 2 que vão passando, me dá uma ajuda aí. A alegria dele talvez foi de não ter encontrado naquele dia um grupo de pessoas daqueles que passam, nada sentem com relação à necessidade de outrem. Porque há corações que nem para se solidarizarem e para orarem com esses que estão no chão conseguem. Porque muitos corações, lamentavelmente, por estarem bem, entram e saem sem sentir nada daquilo que está à sua volta ou está diante dos seus olhos. Mas esses que aqui entraram e passam por ali, é gente que vai dar uma atenção, que vai atentar para a necessidade do homem. E vai atentar porque percebem que quem está ali é um homem que está vivendo um ciclo de repetição e que está lidando com a aceitação do momento que vive. É o homem que aprendeu a se conformar com o que está vivendo e lidar com aquilo da melhor forma possível. Ele é um homem que eu diria que se adaptou àquela realidade, àquela fase, àquele momento. E isso aqui que é tão conhecido da gente, às vezes passa despercebido. Porque a gente lida com muita gente que está no chão. E quando eu falo de gente que está no chão, não são só os que espalhados pelas cidades e os centros da terra estão carentes. Mas há muita gente no chão, emocionalmente, psicologicamente, enfim. E a gente vai passando. Só que Pedro e João estão indo à hora da oração.
oração das 3 horas e eles decidem dar atenção àquele homem. E eu percebo que eles leem a situação desse homem, porque o veem ali no chão. Sabem que aquilo é um ciclo de repetição na vida dele. E se aproximam. Eles ouvem esse homem porque o homem fala com ele dizendo: me dá alguma coisa aí. E eles emprestam os seus ouvidos para ouvir o grito desse que está necessitado. Eles falam e respondem àquele homem. E ao responderem, é tão interessante isso, eles respondem à altura da petição daquele homem, mas não dando àquele homem, naquele momento, que aquele homem queria receber. E é interessante que Pedro diz para eles, diz para aquele homem: eu não tenho ouro e nem tenho prata. Era a realidade inicial da igreja. Mas Pedro não diz que nada tem. Ele especifica: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho alguém comigo. E diz para aquele homem: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É incrível que Pedro, naquele dia, percebeu a necessidade extrema daquele homem, porque ele disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E precisou fazer uma coisa: estender a mão para aquele homem, levantá-lo, ou ajudá-lo a levantar. E aquele homem, naquele exato momento, diz o texto, ele salta diante de todo mundo. Porque ele vai se levantando, em outras palavras, com muita dificuldade, mas debaixo da autoridade do nome de Jesus, aquele que estava no chão, ele se ergue, ele se levanta. E ao se levantar, a partir daqui, muita coisa vai acontecer. E eu não quero atentar para as questões, porque Pedro vai dar testemunho do Cristo que foi crucificado às pessoas, a partir do questionamento das pessoas com relação do susto e do espanto das pessoas com relação ao que aconteceu com esse homem. Mas eu não quero atentar para a pregação de Pedro propriamente dita, porque nós temos aqui características, desses discípulos, os homens que vão para a oração, os homens que param para ouvir o necessitado. E eu poderia continuar, os homens que anunciam Jesus com ousadia. São características desses homens que aparecem aqui compondo a igreja de Jesus. Mas o que eu quero considerar com você é o fato de que eles acabaram de oferecer a esse homem um reencontro com a própria vida. Porque quando este homem é atingido pelo poder do Cristo ressuscitado, ele anda, ele salta, e ele vai ser aquele que pode agora testemunhar de que o poder de Jesus o alcançou.
A grande questão é que, no que diz respeito ao nosso viver, por mais que a gente seja aqueles que as pessoas identificam como um homem, uma mulher de bem, nós precisamos levar em consideração que a gente tem lidado quase que continuamente, quase que constantemente, com os nossos ciclos de repetição, que nos colocam quase sempre no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa e sem ter esperança de outras coisas, por isso acaba fazendo com que a gente se adapte a uma realidade que nós estamos vivendo. E por causa dessa situação, a gente vai entendendo que a vida em muitos momentos se resume ao que a gente está vivendo. Esse tempo de chão, porque se identifica justamente isso olhando para a vida desse homem. É um homem que está no chão. A gente identifica como um segundo tempo da vida dele, um tempo de grande necessidade, porque além de viver a realidade de estar no chão, ele é o que diz, me dá alguma coisa aí. E é triste como esse ciclo de repetição mantém você, às vezes, em uma condição que você não consegue ver. Um romper com relação às coisas que você desejou e deseja. E como se não bastasse tudo isso que eu já falei, de forma simples, tem outra questão que vai além da necessidade. É o lidar com essa situação de chão e de necessidade, não sabendo quem vai encontrar pelo caminho e se é alguém que vai ajudar na manutenção do processo que você está vivendo, ou se vai arrebentar ainda mais a sua vida no processo que você está vivendo. Porque aquele homem à porta do templo poderia encontrar, apesar de que eu sei que havia uma generosidade, uma hospitalidade, enfim, como parte da cultura daqueles que iam ao templo adorar, mas aquele homem em si podia encontrar corações exaltados, orgulhosos, que olhando para ele o diminuíssem ainda mais. A felicidade é que qualquer pessoa que podia exalar esse tipo de coisa já tinha entrado no templo. Porque lá tinha gente bacana, gente boa, lá tinha gente legal, mas tinha muita gente também que poderia dizer todo dia, de novo, você por aqui outra vez. Mas ele teve a felicidade de encontrar os últimos que o veriam naquela situação. E era justamente gente que não veio para cooperar com a manutenção, mas veio para dizer a ele, chega de viver com essas gotas. Há algo mais amplo para você. Tem algo maior e melhor para você. Tem algo infinitamente maior para a sua vida. Levanta daí.
ergue-te daí. Era gente que chegou para dizer a ele: você vai viver uma nova história a partir de agora. Eu estou falando com gente que eu sei que conhecem o chão da vida. Eu estou falando com gente que eu sei que conhecem esses momentos de necessidades na vida. Já passaram por altos e baixos. Estou falando com gente que eu sei, que já lidaram com muitos olhares, com muitas interpretações e com muitas pessoas ao longo de toda a sua caminhada, que ao cruzarem o seu caminho, parece que vieram para a sua vida para terminar de arrebentar o que a própria vida já tinha arrebentado demais nas suas emoções e na sua história. Mas é gente que Deus me coloca aqui hoje como mensageiro da sua palavra para dizer que aí você não vai ficar mais. Deus vai te fazer sair desse chão. Porque tudo que você viveu resumiu a sua vida a esse caos. Isso foi a cada dia sendo montado para colocar você dentro de um cativeiro existencial. E isso foi fazendo com que você não conseguisse enxergar para além do que você vivia nesse chão, mas Deus me traz aqui com uma palavra para a sua vida. Ele vai te tirar desse chão. Eu gosto porque o Pedro diz, em nome de Jesus. É como se o Pedro estivesse dizendo, olha, Jesus chega agora aí. E talvez seja isso que você precisa. Você precisa que Jesus chegue e Ele vai chegar na sua casa. Ele vai chegar no meio da sua família. Ele vai chegar na necessidade das pessoas que você ama e por quem você ora. Ele vai chegar diante daqueles por quem você tem derramado lágrimas, chorado, clamado, buscado ao Senhor. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Talvez você está aí dizendo, será mesmo? Eu quero dizer a você que Ele pode. E Ele está chegando para tirar você do chão. Ele vai trazer de novo a alegria de sentir o que é estar de pé. Ele vai trazer a alegria de sentir o que é não precisar criar expectativas, contando com aqueles que passam e não te percebem. Ele vai te mostrar o que é vivenciar a experiência de um tempo glorioso, de um tempo poderoso e novo. É o tempo do salto, é o tempo de dar um pulo, é um tempo de se levantar, é um tempo de, diante de outros, dizer, chegou minha hora, chegou meu tempo, chegou minha vez. Tudo que eu vivi até aqui, nesse ciclo de repetição, acabou. Eu estou agora partindo para um novo tempo, porque eu tive o tempo do chão, o tempo da necessidade, eu tive o tempo da adaptação, mas agora eu estou vivendo o tempo do salto, o tempo da alegria, o tempo de cantar. Eu acredito que Deus faz essas coisas. Deus tira homens do chão, Deus tira mulheres do chão, Deus tira homens e mulheres
da situação difícil que estão, para viverem novas coisas, para viverem melhores coisas, para viverem coisas grandiosas. E Ele colocou no nosso coração hoje para a gente poder viver essa esperança de que a gente no chão não vai ficar. Você passou por muita coisa, mas vai cantar. Você esteve muito tempo na lona, mas vai sair dela. Você esteve muito tempo apertada pelas circunstâncias, mas não vai ficar nisso. Você já teve muitas situações doídas e dolorosas, mas o Deus que te estende a mão é o mesmo que usou a Pedro e a João naquele dia para dizer: o que eu tenho eu te dou, recebe aí, recebe, edeiovas, eiaiovominandia, beiexeneniaradagaço e queverenova, xemerendiandiová, Ele te colocou aí para você ouvir a voz dele nesta manhã ainda, e para você receber esta palavra dele, porque ele vai mudar essa realidade, esse ciclo de repetição será quebrado, a vida, a alegria, a gozo de Deus te atingindo e te alcançando. Você vai sair desse chão aí. Você vai sair desse chão. Ainda vai ter para dar, para acolher, para fortalecer, para ajudar, para mudar situações e histórias. Deus ainda é Deus sobre a sua vida. O tempo das tuas lágrimas ele cessa e vem o tempo da esperança, o tempo da paz, o tempo das grandes vitórias, o tempo da alegria, porque maior é aquele que estende a mão quando você está no chão, maior é aquele que quebra o ciclo, maior é aquele que rompe as correntes e diz: eu estou chegando para te erguer novamente. Não importa quanto tempo você viveu esse ciclo, o que importa é que você vai sair deste ciclo para uma nova época da sua vida. A Bíblia diz que diante do salto daquele homem houve admiração, houve espanto. Muita gente ficou assustada, impactada. Por quê? Porque estava dentro do templo e lá dentro não estava vendo isso acontecer, mas lá no pátio as coisas estavam acontecendo. Deus estava no pátio nesse dia dizendo: eu posso estar trabalhando lá, mas eu vim trabalhar aqui também, porque tem esses que estão quebrados, arrasados, e ele decidiu levantar. Ele vai mudar esse tempo da sua vida, vai quebrar o ciclo, vai estabelecer sobre a sua vida um novo pensamento, uma nova mentalidade, um novo coração, vai te encher de força,
vai te tomar pela graça dele, vai te colocar para andar na presença dele, vai te fazer caminhar debaixo do cuidado dele. Porque nós temos um amigo fiel que está atento às nossas necessidades. Recebe esta palavra. Recebe esta palavra. Porque Deus tem gente que está na oração, clamando a Ele para que Ele te levante. E Ele vai te levantar. Talvez você esteja na posição de Pedro e João, vendo alguém da sua família no chão. E talvez você seja quem está no chão. Mas Deus vai te levantar dessa situação. Deus está rompendo esse ciclo. Deus está abrindo os céus neste dia. Deus está movendo as mãos. Deus está movendo as águas. A palavra aparentemente que eu tinha em mente era outra. Mas esta é a que Ele colocou no meu coração neste dia para dizer a alguém: não vai ficar aí, no chão não vai ficar, não vai ficar no meio do vento, não vai ficar no meio deste processo. Há um novo salto para você. Você vai reencontrar a alegria de estar de pé, com os olhos abertos. Beiace, eneniomias, adai, andei, ederiangui, adagaço, demolele. Aí é nítido de candió, aí arataraturi, quando como badidiá, beniste de candiosmi. Ariarasuki Trikominai. Ei, Enderiaradas. O ciclo da repetição está sendo quebrado. Deus está te erguendo. Deus está te abençoando. Portas estão se abrindo. Recursos estão chegando. A provisão vai aumentar. Deus vai mostrar que no chão você não fica mais. Porque Ele é maior na sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Teu trono de graça e de glória. Estamos rendidos porque sabemos que Tu ainda chegas na vida dos debilitados, dos cansados, dos que estão presos a um ciclo de repetição. E o Senhor os tira com mão forte. E por isso eu quero orar neste momento.
para que tu faças com que alguém se reencontre com aquela disposição, aquela alegria, aquele ânimo, aquela força, aquela vontade de ir, de prosseguir, de avançar, de viver os teus sonhos. Eu te peço nesta hora, atenta para os nossos irmãos, as nossas irmãs, os que pediram oração e aqueles que em silêncio estão orando conosco, que o Senhor estenda as mãos sobre eles e os alcance, ó Deus, pela tua maravilhosa graça, pela tua eterna e santa bondade. Pela tua autoridade, que o Senhor os alcance no nome poderoso de Jesus e faça com que as tuas bênçãos de forma tremenda, Senhor, elas sejam derramadas no nome poderoso de Jesus. De modo que cada coração saia do chão, saia do ciclo de repetição, saia desta adaptação contínua e constante. Mas viva o Senhor uma nova temporada, uma nova época, um novo tempo, porque eu sei que há a fase em que há lutas, há dificuldades, mas eu sei também que tem o tempo de sorrir. Eu sei que tem o tempo de cantar, e eu sei que há muitos, Pai, que passam pelo caminho, que entram pela porta, e que não sentem esse desejo de ver os que estão no chão se levantarem, se erguerem, darem um salto. Mas ainda tem o Pedro, ainda tem o João que ora e que diz, não vai ficar aí. Deus tem coisas maiores. Conta com que eu posso te ajudar para se erguer. E eu sei que tu estás levantando esses que são da oração, que são do jejum. Tu estás levantando esses para ajudarem a outros a se levantarem a partir deste dia, para viverem as coisas boas, as coisas preciosas, as coisas gloriosas que tu tens, porque eles também, Senhor, são seres humanos que têm direito a desfrutarem das coisas que tu tens para o coração deles. E eu sei que tu vais fazer, eu sei que tu vais fazer, por isso responde às nossas orações, responde ao nosso clamor, faz nesse final de mês de maio ainda, faz durante o mês de junho, faz com que os próximos meses sejam marcados pelos teus sinais, pela tua provisão, pela tua eterna graça. Deus, 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 faz maravilhas. Não deixa os teus filhos no chão. Quebra este ciclo, Deus. Ajuda a ver as portas grandes abertas, ajuda o teu filho, a tua filha a verem os sinais acontecendo, os milagres, as bênçãos derramadas em abundância, porque os teus filhos nasceram para viver as coisas grandiosas que o Senhor tem também. E eu creio em um romper dos céus. Eu creio em
uma chegada inesperada da tua parte para surpreender alguém que está dizendo: eu vou viver assim a vida toda, mas não vai. A graça de Deus erguendo a Deus. Alcança cada um dos que tem, Senhor, clamado pelos filhos, pelos parentes de perto e de longe, e tem dito: Jesus, tira desse ciclo. Todo dia, Senhor, é esse tum-tum-tum, Senhor, das muletas. Todo dia é esse arrastar do esquife para lá e para cá. Deus, muda. Traz um novo sorriso, traz uma nova esperança, traz uma nova vida. E eu sei que tu estás contemplando. Surpreenda cada coração, estabelece a saúde sobre cada um de nós, os teus filhos, e alcança para a glória do teu nome a cada um com as tuas bênçãos, com a tua bondade, com a tua graça, com o teu favor. Tira quem está no chão e coloca, Senhor, para viver um novo tempo. Eu creio que tu és Deus de coisas novas. Quebra este ciclo de repetição. Tira desse limite ou dessas limitações e faz a tua bênção, o teu favor ser manifesto na vida de quem precisa sair desse chão agora. Alcança o teu povo e faz com que haja um reencontro com a alegria, porque a alegria, quando se tem o prazer de estar de pé, de se mover, de caminhar, de andar em busca dos sonhos, dos projetos, das coisas que o Senhor tem para o coração. Levanta, levanta, levanta ele, levanta ele. Elias, ei, Omas. Eu estou te pedindo no nome de Jesus, ó Deus, o mesmo nome que Pedro citou com autoridade e fez com que aquele paralítico saltasse. Pedro disse: não fomos nós, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Esse mesmo Jesus, eu creio, está com as mãos estendidas. Alcança a tua igreja, alcança os teus filhos, alcança as famílias, alcança cada um. Entre com saúde na vida dos teus filhos. Mude diagnósticos. Mude na vida da criança, do adolescente, do jovem. Muda, ó Deus. Muda, ó Deus. Muda os decretos, muda as sentenças, a história do teu filho, da tua filha, muda a história dos lares, das casas, surpreende nesse país, Senhor, cada família, cada lar, estabelece tempos de paz, envia a tua palavra de ordem
e faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra este ciclo de repetição, de violência nas casas, dos lares. Quebra este ciclo de repetição que está estabelecido, ó Deus, de dependência do álcool, das drogas, no meio de famílias. Tenha misericórdia. Quebra este ciclo de repetição. Porque eu sei que o teu favor está manifesto neste final de manhã, nesse início de tarde, sobre a vida de cada um dos que clamam. E eu oro, Pai, por esse coraçãozinho, essa alma, essa vida que está aí, alivia o peso das cargas e traz um tempo de esperança, alivia o peso das cargas e traz um tempo de esperança, faz alguém se erguer de novo. Pedro e João disseram àquele paralítico: levanta-te e anda. Levanta-te. Ajude cada um de nós a avançar. Ajude cada um de nós a prosseguirmos. Ajude cada um de nós a caminharmos. Ajude cada um de nós a respirarmos cada dia mais novos ares, porque o ciclo da repetição que prendia ao chão, que prendia a necessidade, que prendia aquela coisa da adaptação e da vivência de vida dentro daquela realidade, este ciclo está sendo quebrado nesta manhã. Nós cremos na vitória da igreja, nós cremos na vitória daqueles que estão chorando, nós cremos na vitória daqueles que estão agora saindo do chão, nós cremos na vitória daqueles que estão, Senhor, caminhando para novos tempos. Deus, no nome de Jesus, nós precisamos da Tua misericórdia. Nós carecemos da Tua graça. Nos ajude no caminho, Deus. Já é o tempo, ó Deus, do Teu filho cantar, da Tua filha cantar. Faz enquanto a esperança, Pai, está viva no coração e na alma. Surpreende cada um, Senhor, com a Tua bondade. E faz grandes coisas para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Faça coisas grandes no nome poderoso de Jesus. No
no nome glorioso de Jesus. Amém. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus e dizemos amém por isso. Nós te pedimos da vitória ao teu povo. Alcança todos os teus filhos e as tuas filhas. E que amanhã, Senhor, os teus filhos estejam conosco, conectados, recebendo mais daquilo que o Senhor tem para dar. No nome de Jesus. Dê vitória a todos nós, aqueles que vão fazer, Senhor, alguma viagem. Guie debaixo da tua graça. Que sejam dias de paz, de vitória, de bênção, no nome de Jesus. Aqueles que estão agora, Senhor, em hospitais e anseiam por receberem alta para voltarem para suas casas, assistirem à sua televisão, poderem descansar no seu santuário. Meu Deus, estenda as mãos, apresse as coisas, porque tu és Deus que pode. Aqueles que estão afastados do Senhor, afastados do teu caminho, afastados da comunhão contigo, tenha compaixão deles. Ajude-os, socorra-os, visite-os, para a glória do teu nome. Eu te peço para a glória do teu nome. Traz o coraçãozinho deles de volta para o teu altar e o teu trono. Nós pedimos no nome de Jesus, em favor dos nossos irmãos e irmãs, alcance-os para a sua glória. Dê vitória em tudo e em todas as coisas. Nós clamamos pelo projeto, pelos projetos desse ministério, da comunidade cristã Casa da Noiva. Te pedimos no nome de Jesus que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue sustentando, que o Senhor continue fortalecendo e fazendo com que haja vida em tudo aquilo que está alcançando gente, desde a web rádio, a web TV, ao seminário bíblico Ezel, ao trabalho de aconselhamento, ao trabalho de oração e intercessão, a todas as outras atividades que são múltiplas e que a cada dia só crescem. Eu creio que nós vamos, Pai, ter a alegria ainda de fazer mais pelo trabalho missionário do que o que temos feito, porque nós desejamos acolhermos ainda outras famílias de missionários e quem sabe, Pai, o trabalho desse ministério está apoiando, cobrindo 10 famílias de missionários espalhadas pela terra, nos lugares longínquos e difíceis, inclusive aqueles lugares que é uma batalha para eles para anunciarem o Evangelho, porque não têm a mesma liberdade que nós temos aqui, mas eles não arredam o pé de lá, estão firmes e avançando. Abençoa todo o trabalho da CEPAL, abençoa a vida do pastor Tiago, da irmã Suzana, que a gente acompanha o trabalho deles silenciosamente, de longe, mas também todos os meses contribuindo, plantando e ajudando aquele trabalho missionário que hoje já não está mais ligado apenas a uma porta, mas já são 2 naquela terra de Moçambique. Nós te louvamos por isso, pela expansão e ampliação desse trabalho, e creio que muito mais o Senhor fará. Nós vamos estar, Senhor, em oração
me dando as mãos, porque independente dos dias difíceis que a gente sempre vive nesse país, dos dias complicados que a gente sempre vive nesse país, porque não há tempo em que brasileiro não seja espremido nesse país, mas independente disso, o nosso reino não é daqui, e o nosso governo não é daqui, ó Deus. Nós somos governados pelo Cristo, provedor de todas as coisas, e por isso não diminuímos em nada aquilo que fazemos pelo trabalho missionário. As coisas movem-se, oscilam e a gente permanece, porque o nosso negócio é com Jesus. E eu falo isso nessa manhã, Senhor, declarando a nossa confiança no Teu cuidado, assim como aqueles que estão em terras longínquas, que deixaram seu território, suas casas, seus lares, seu convívio com pessoas da família para irem anunciar Jesus em terras distantes. Os que foram movidos e se moveram da sua terra natal para outros lugares por causa da missão e do propósito do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, nós clamamos em nome de Jesus, que eles vivam e vão viver as Tuas bênçãos em tudo e em todas as coisas. Não faltou nem faltará. Estende as Tuas mãos sobre Israel, que venham dias de paz. Estende as Tuas mãos sobre as nações do mundo, que venham dias de paz. Estende as Tuas mãos sobre os povos que ainda não foram alcançados pela mensagem da esperança viva que está em Cristo Jesus. Abençoa esses lugares, essas vidas, ajude-os, nem que seja por sonho ou por visões, a se encontrarem com a Tua graça, porque Tu tens feito muito isso em alguns lugares onde a Tua palavra não pode ser pregada e anunciada. Tu tens visitado mentes, corações e dado visões, e a gente se convertendo, gente sendo transformada, gente sendo mudada pelo poder da Tua graça. Aqueles que estão em lugares que aparentemente são inacessíveis, estão ali com suas tribos, Tu podes se revelar para eles, porque a Tua palavra diz no Salmo 19 que os céus e a terra proclamam a Tua glória. Há uma pregação diária da natureza falando com os homens, mas Tu podes revelar Jesus para eles. Que assim seja, ó Deus. Alcance no nome de Jesus a vida da nossa irmã Kilze, a vida da nossa irmã Juliette, a vida da missionária Érica, nossa irmã em Cristo Jesus. Abençoe ela, seu esposo, seus familiares. Alcance no nome de Jesus a vida do irmão Souza, da irmã Fernanda. Continue cobrindo-os com a Sua graça, sustentando-os com a Sua forte mão. Alcança a vida da nossa irmã Elaine, que
passou por aí na live, junto com seus familiares, cubra com a sua eterna e maravilhosa graça. Estende as tuas mãos, Deus, sobre a vida da doutora Cláudia. Abençoe seu ambiente de trabalho em tudo e honre o seu nome, fazendo com que todos os sonhos e as promessas que tu empenhaste sobre a vida dela venham se cumprir, porque tu podes fazer grandes milagres. Alcance a vida da doutora Renata, junto com seus familiares, seus filhos. Dê uma grande vitória à tua filha no nome de Jesus. Surpreenda seu coração. Plante no seu coração cada vez mais o desejo de avançar honrando ao Senhor e honre o seu nome em cada passo que ela desce. No nome de Jesus. Alcança, Pai, a vida do pastor Gilvan, da pastora Eliane. Abrace seus filhos. Dê vitória a eles em tudo. Honre o seu nome, faça-os mergulhar, Senhor, em um novo tempo, em uma nova época, em uma nova fase. Nós cremos no teu agir, nós cremos no teu trabalhar, nós cremos no teu cuidado de Deus. Tu vais continuar cuidando da saúde e em todas as áreas, porque a vitória dos teus filhos será muito grande ainda. Nós pedimos no nome de Jesus. Pela vida da irmã Nilva, dos seus familiares, a vida da irmã Cibele, dos seus familiares, alcance ela, seu esposo, a casa. Nós pedimos no nome de Jesus. Pela vida do André, alcance, Pai, nesse momento. Podes abraçar a alma dele, alcançar a sua mente e fazer com que o teu nome seja glorificado, tirando, ó Deus, desse momento de cárcere emocional. Estenda as tuas mãos sobre a vida da Laura, do Brian. Cobre-os com a tua graça, de forma abundante para a tua glória. Alcança a Lucivânia, missionária Lucivânia, dê vitória em tudo e em todas as coisas. Derrama da tua graça abundante para a tua glória. Seu Eufrásio, Dona Rita, Fátima Costa. Dê vitória no nome de Jesus, na saúde e em todas as outras coisas. No nome de Jesus, Senhor, alcance a vida da irmã Adriana Florencio, seus familiares. Dê vitória para a glória do teu nome. Alcance, ó Deus, a vida alcance, ó Deus, o coração.
Jesus. Alcance, ó Deus, no nome de Jesus, os teus filhos, as tuas filhas, e surpreenda com grandes milagres. Nós te pedimos, ó Deus, alcance. Para a glória do teu nome. Tu acolhas pela tua graça e a tua bondade. A vida, meu Senhor, da Maria, seus parentes ali em São Paulo, visite para a tua glória. Deus, entre com a tua ação gloriosa e dê vitória naquela questão que ela tem apresentado e pedido oração. Alcance Gracinha, Maria das Graças, alcance Luizinha, alcance Maria da Paz, Cecília, alcançando, ó Deus, com a tua compaixão e a tua misericórdia e tocando sobre a estrutura física e emocional e psicológica, no nome de Jesus. Vá fortalecendo, Senhor, a vida de cada uma. Alcance os familiares por completo e dê vitória no nome de Jesus. Alcance o Flávio Antônio, a Luciana, o Flávio Santos. Acolha o Emanuel, no nome de Jesus, dê vitória a cada uma, Senhor, neste tempo, porque nós estamos debaixo do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Alcance no nome de Jesus a vida da irmã Paula, sua casa. Dê vitória no nome de Jesus Cristo. Dê vitória no nome de Jesus Cristo, Deus. No nome de Jesus. Alcance a vida da irmã Mirtes. Continua cuidando, amparando, ajudando e fazendo a tua filha cada dia viver debaixo da tua graça e da tua glória, toda a tua bondade, no nome de Jesus. Deus, tu que te apresentastes a Abraão, dizendo que és o Deus Todo-Poderoso, visita a cada um e a cada uma nesta tarde. Alcance a vida da irmã Érica ali em Caruaru, a irmã Maria, seu esposo, seus familiares. Alcance no nome de Jesus a vida da Gracinha cabeleireira. Visite para a tua glória e dê vitória no nome de Jesus. Surpreenda no nome de Jesus. Alcance a vida da irmã Raquel, ó Deus.
da sua vida, seu coração em tudo e em todas as coisas. Faz grandes sinais na vida das tuas filhas. Visite a família, Senhor, da irmã Jussara, ali em Aracaju. Continue cobrindo a vida da Aline, do Thomas, seus familiares. Continue sustentando, ó Deus, o coração e a vida deles. Alcance a vida, Senhor, do Ricardo Vitor. Tu sabes da necessidade do coração. Alcance no nome de Jesus. Surpreenda-o nos seus caminhos, no seu trajeto. Faça o teu nome ser engrandecido sobre a vida dele no nome de Jesus. Alcance a vida da irmã Viviane e dos seus familiares para a tua glória, para o teu louvor. Alcance a vida da nossa irmã Fabiana Kelly, junto com seus familiares. Surpreenda ela, seu filho, sua casa. Alcance toda a sua família no nome poderoso de Jesus. Nós te pedimos no nome de Jesus, porque cremos no poder da tua palavra, cremos na Bíblia Sagrada, e ela diz: pede e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Deus, em nome de Jesus, pelo cuidado do teu Espírito Santo conosco, vai visitando, vai trabalhando, vai agindo, vai operando, vai movendo, vai se movendo, Deus. No nome de Jesus, rompe as cadeias, rompe os bloqueios, derriba as muralhas, mas faz o que te apraz, o que está no teu coração como desígnio maior. No nome de Jesus. Alcance a vida da irmã Wanda, da irmã Luciana, dos seus familiares, no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, trabalha em cada vida, trabalha em cada coração. Alcança a
vida da nossa irmã Cessa, ali em Campinas, São Paulo. Dê vitória à tua filha, sustente ela com a sua mão forte e faça grandes coisas para que o teu nome hoje sempre seja engrandecido na vida dela, do seu esposo, dos seus familiares, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, continua conosco, nos guarda debaixo da tua proteção. Alcance a vida da irmã Kátia, dos seus familiares. Dê vitória. Alcance as nossas irmãs que têm pedido oração ali em Ouro Oeste. Dê vitória aos irmãos que estão ali em Santa Fé do Sul. Dê vitória. Os irmãos que estão em Fernandópolis. Os nossos irmãos que estão ali no Rio de Janeiro, alcance-os para a tua glória. Surpreenda-os para a tua glória. Opere sobre eles para a tua glória. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Alcance os nossos irmãos e irmãs ali em Caruaru. Alcance a vida do irmão Saulo, seus familiares. Concede grandes vitórias para a glória do teu nome e faça as tuas grandes maravilhas, porque eu sei que o Senhor não começa nada para não terminar. Tudo que o Senhor começa, o Senhor sabe concluir. No nome de Jesus. Nós pedimos, continua cuidando de cada um de nós e nos dê uma tarde debaixo da graça, debaixo da nuvem, debaixo da tua glória, no nome de Jesus. Veja todas as atividades, tudo que a gente tem por fazer, resolver durante esta tarde. Toma frente de tudo e faz teu nome ser mais uma vez engrandecido. Engrandecido no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. E amém, Jesus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Desejamos aí uma tarde de paz e de vitória, uma noite de bênção debaixo da proteção e graça de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Não deixe de acompanhar aí no YouTube as nossas postagens, não deixe de acompanhar a Web Rádio e a Web TV, compartilhe o link para que outras pessoas sejam alcançadas, esteja orando pelo trabalho missionário e nós estamos em todo o tempo também orando por sua vida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!